Ontem foi nos mostrado que a base da nossa vida da igreja, é a comunhão, né, coletiva do corpo. A base é o Espírito. E é só a luz. E foram muitos itens práticos que nós precisamos ruminar, tá? Hoje à noite os irmãos podem aproveitar a oportunidade, os grupos familiares que puderem reunir, em vez de lermos o proposto do dia rumo à herança, podemos ruminar essas duas palavras, tá bom? E o encargo, desde a conferência, irmãos, que o nosso irmão Pedro, ele abordou com muito sentimento, é que o ano de 2018, ele crê, né? É uma profecia que foi falada e nós todos, né, fomos com o mesmo sentimento. É que o ano de 2018 é o ano da pregação do Evangelho. É o momento de retomarmos o nosso encargo pelo Evangelho. É o nosso momento de retomarmos o encargo pela oração constante, pelos nossos familiares que ainda não foram salvos, pelas pessoas das quais nós contatamos e relacionamos durante o dia, quer seja no trabalho, escola. Esse é o momento, irmãos. E precisamos orar forte por isso. Nós não podemos nos acomodar, ver as coisas acontecendo. Os sinais da proximidade da volta do Senhor, nós temos visto e acompanhado. Muitos sinais têm ocorrido. E nós precisamos tomar este caminho, e com bastante humildade, bastante simplicidade, mas com um espírito forte, retomar o nosso fogo pela pregação do Evangelho. Os comportores têm uma responsabilidade de levar a palavra impressa para todos os filhos de Deus. E nós não podemos colocar a responsabilidade sobre os ombros de alguns. Deus nos deu uma incumbência, que é uma incumbência forte. Ontem em São Paulo foi falado novamente que nós precisamos considerar diante do Senhor a multiplicação e o aumento de número de irmãos na nossa cidade. Precisamos orar por cada uma delas. Ontem Marquinhos já mencionou o nome de todas as igrejas da microrregião. Então nós, irmãos, precisamos assumir a nossa responsabilidade onde o Senhor nos colocou. Aí você está no trabalho. Senhor, eu estou no trabalho já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quer goste ou não dele. Aí nós precisamos orar. Senhor, não me deixe, Senhor, ficar aqui na passividade. Eu preciso ganhar um sentimento forte em orar pelas essas pessoas, e em determinado momento que o Senhor há de me dar esse momento, eu preciso pregar o Evangelho. Por que que nós estamos falando em pregarmos o Evangelho e aumentarmos o número de irmãos em todas as igrejas? Aí antes de Pedro proclamar, ele também falou algo para nós. O irmão Dong ainda nem tinha dormido no Senhor. Que nós precisamos colocar algumas coisas em ordem. A igreja precisa pôr a casa em ordem. O meu relacionamento conjugal precisa ser colocado em ordem. E paralelo a isso, nós temos falado já há algum tempo da necessidade de nós reestruturarmos todos os serviços da igreja. Aí quando fala de reestruturação, não importa se a igreja tem 5 ou 50 ou 100 irmãos, aí entrou aquelas 3 palavras, que é a inclusão, incluir muitos irmãos no serviço ao Senhor, quer seja jovem ou não, precisamos incluir vários irmãos. Ou seja, nós precisamos sair da nossa informalidade ou formalidade, ou ficarmos ali só como espectadores. É o momento de nós colocarmos, como já colocamos há muitos anos, a mão no arado, e não podemos olhar para trás. E falar, Senhor, o Senhor me criou, eu estou vivendo a vida da igreja, e eu como um filho de Deus, eu não tenho outra função a não ser servir ao Senhor.
Aí não tem justificativa, irmãos. Todos nós precisamos nos colocar, nos apresentar. Se no passado você se apresentou para servir e ninguém te chamou, esqueceu de você, não fique parado. Receba, as palavras que foram faladas ontem. Não fica parado na maneira, precisa crer na palavra do Senhor. Se ninguém te chamou, apresente novamente. Quem sabe agora é o momento. Aí você precisa ser incluído, vai ser gerado entusiasmo e nós vamos conseguir chegar na excelência. Por isso que a base ontem foi falado tanto coletivo quanto individual. Então esse é o momento, irmãos, de nós orarmos ao Senhor e falar: Senhor, eu quero me dispor ao Senhor. O Senhor me criou, eu tenho limitações, mas eu tenho função no corpo. O corpo tem várias funções, irmãos. Os membros têm várias funções. Nem todos podem ser boca, nem todos podem ser mão direita, nem todos podem ser mão esquerda. Ontem foi dado o exemplo, Se tiver 500 Fernando vivendo a vida da igreja num só lugar, vai ser um grande desastre. Equilibrou ainda com João Miguel, vai ser um desastre e meio, Por quê? São características diferentes. Mas aí Efésios fala da multiforme sabedoria de Deus sendo conhecida, sendo expressa agora na igreja. Então é muito belo quando todos nós funcionamos na igreja. Nós temos a nossa importância, nós não podemos desmerecer o chamado de Deus na nossa vida. Precisamos falar: Senhor, o Senhor me chamou. Eu tenho a minha função, eu tenho a minha porção no corpo. Não sei qual é, Senhor, mas eu tenho. Então, o colocar alguns itens em ordem, ele abrange todos os aspectos da vida da igreja. Quer seja a sua vida de reuniões, quer seja a sua vida social, quer seja a sua vida familiar, também a vida ali de oração, de batalha espiritual, foi o que Marquinhos concluiu ontem. Precisa ser forte na nossa vida. Então, quando foi falado sobre pregação do Evangelho, também foi falado sobre arrumar a casa. E nós lemos esse versículo aqui de Reis, que vamos ler novamente. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Senhor Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Versículo 1. Ó Senhor Jesus, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só, irmãos. Ezequias começou a reinar com 25 anos. Ele reinou 29 anos em Israel. Se você for olhar a experiência de Ezequias, foi alguém que, mesmo seu pai, Acás, não sendo um pai que governou de uma maneira adequada, não se viu de modelo e exemplo, foi um mau rei. Ezequias, ele preferiu escolher o seu caminho, teve a sua escolha de servir ao Senhor. E um dos itens marcantes e determinantes da vida de Ezequias foi a oração. Então ele teve muita experiência. Se você olhar o capítulo 19, capítulo 18, foram experiências marcantes. E ele sempre buscava a graça do Senhor. E o Senhor foi iluminando. Ele abriu as portas do templo. Ele reparou tudo aquilo que havia sido danificado. Restaurou o sacerdócio. Tirou ali as imagens. Até mesmo a imagem que foi levantada, a serpente de bronze, para poder curar ali, tipificando Cristo. Até isso se tornou um ídolo para os filhos de Israel. Ezequias teve que tirar. Depois ali enviou cartas, trazendo novamente alguns para poder adorar o Senhor.
Então, a experiência de Ezequias, ela foi uma experiência marcante. Teve uma história muito bela diante do Senhor. Mas aí chegou um momento, como chega até nós, irmãos, a palavra do Senhor. Ontem a palavra do Senhor chegou até mim e até você. Agora na manhã, novamente a palavra do Senhor está chegando até nós. Aí nós precisamos orar ao Senhor e considerar. Aí Ezequias aqui, o Senhor falou para Isaías, você precisa ir até o rei Ezequias. E aqui falou que Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aparentemente tudo bem, mas chegou uma notícia que agora, Ezequias, você foi tomado de uma enfermidade e vai morrer. Precisa colocar em ordem a tua casa. Ele não tinha nem descendência, irmãos. Se ele morresse naquele momento, nem filho ele tinha, para poder dar sequência ao seu reinado. Ele fez muitas coisas, reinou 29 anos. Foi fazendo, como o Marquinhos colocou ontem, né? Você é um irmão que serve, uma irmã que serve a obra, serve as igrejas. Aí o seu filho começa a ter os seus 14, 13, 15 anos. Aí depara-se com uma dificuldade, não é fácil. Ele falou da sua experiência que ainda já passou, né? Sua filha casou-se, já avançou nessa experiência, mas não é fácil. Aí o Senhor falou: Ezequias, coloca ordem, administra alguns itens, principalmente com respeito à sequência do reinado. Ezequias desesperou? Tem que administrar os problemas. O que mais nós fazemos, irmãos, na vida da igreja, é administrar circunstâncias. É fácil vir para a reunião? Não é fácil. Criança, marido, dificuldade, sono, cansaço, questões financeiras, tem que administrar. Chega algo, eu preciso, Senhor, administrar. Ontem foi falado também aquela experiência da irmã que ela não tinha dificuldade nenhuma em lidar com os irmãos. Até que um dia ela foi para a conferência e teve que ficar ali no bloco. Qual que é, Marquinhos? Bloco B, quarto 208, 203. Chegou ali, treliche. A vida inteira nunca dormiu na treliche. Você está acostumado com o seu conforto, está acostumado com a sua maneira, e a maneira dá certo, você vai, e vai, e vai. Cuidar do filho, está dando certo essa maneira. Mas aí chega um momento, 14 anos, 15 anos, 16 anos, aí começa a ficar estranho. Aí você tem que ter comunhão. Daqui a pouco, o sentimento começa a ser colocado para fora. Papai, mamãe, eu estou gostando de um jovem, ou de uma jovem. Aí começa a mexer conosco, irmãos. Tem que agora buscar a graça do Senhor para poder administrar. Senão nós vamos nos perder no foco, perder no alvo, se perde no nosso comodismo, porque está tudo muito bom, até não mexer conosco, não é isso? A vida da igreja, ela é maravilhosa. Mas quando alguém cumprimenta o Marquezine e o Verdeval está do lado e não cumprimenta o Verdeval, aí os meus 15, 18, 20, 30 anos de vida da igreja vai embora. Você consegue anular até a morte de Cristo na sua experiência. Quando você, esposa, fala que o seu marido não tem jeito,
Você está falando que a morte e ressurreição de Cristo não valeu nada. Foi tudo vão. Quando você fala que o seu filho não tem jeito, porque agora ele está amando o mundo, você está anulando todos os 33 anos e meio de Cristo, mais os 3 dias de morte e ressurreição, jogando tudo fora. Porque nós somos assim, irmãos. Mas nós vamos continuar assim até quando? Nós temos uma vida dentro de nós. É a vida incriável, indissolúvel, uma vida que venceu a morte, que tragou a religião, venceu o mundo, venceu o Hades, nada pôde deter o Senhor. Os nossos relacionamentos não podem deter o Senhor. O nosso mau humor naquele dia não pode deter o Senhor. Tem dia que nós dormimos bem, não é isso? Como uma ovelha ali indo para o matador, que pode fazer qualquer coisa, não tem problema nenhum. Às vezes acorda no outro dia, não conseguiu dormir bem à noite, dormiu somente 1, 2 ou 3 horas, aí você acorda como um lobo, não é isso? A esposa nem sabe, porque ela dormiu a noite toda. Ela teve essa graça especial de dormir a noite toda. Aí neste momento você acorda diferente, um marido diferente daquele que dormiu do seu lado. Como vamos fazer, irmãos? Nós vamos anular alguns dias, algumas semanas que vivemos bem? Precisamos administrar e buscar graça. Senhor, o Senhor está dentro de mim, Senhor. Aí chegou essa notícia para Ezequias. Olha, Ezequias, você vai colocar sua casa em ordem. Nem filho eu tenho, que casa eu vou colocar? Será que é a minha esposa que é o problema? Será que é o reinado? Será que são as pessoas que estão reinando comigo? Aí precisa buscar graça. Mas agora, Ezequias, ainda você vai morrer. Irmãos, nós estamos numa corrida, estamos carregando, como foi nos falado, uma tocha. O irmão Dong partiu no Senhor. O nosso amado Reinaldo também partiu no Senhor em fevereiro. E dia 14, o irmão Dong dia 4 de setembro, né? 2 irmãos que foram. Mas são irmãos que nós, ao longo dos anos, aprendemos. Ezequias, se tivesse ido aqui, depois vocês vão ver a experiência, não sei se era melhor ele ter ido ou ter ficado. Mas, quando o Senhor nos chamar, irmãos, o que nós vamos deixar? Qual será o nosso legado? O irmão Dong deixou 140 cooperadores, mais de 70 mil irmãos espalhados em toda a terra, igrejas. Nosso irmão Reinaldo deixou também um grupo de cooperadores, 8, mais 32 obreiros, mais 4.253 irmãos, 107 igrejas, muitas famílias. Agora, se o Senhor nos chamar hoje, o que vamos deixar? Não adianta falar, Senhor, daqui um tempo eu vou resolver esse problema. Não dá tempo, irmãos. Não dá tempo, é loucura. Como fala, acho que é em Marcos, né? Você está vivendo, vai, a sua alma, né, vai crescendo, você vai adquirindo coisas, guardando, aí alguém fala, hoje chegou o dia, né? A sua senha, 1.452.000.000 chegou. Você é o próximo da lista. Você vai morrer daqui uns minutos. Adianta ligar para o seu grupo familiar pedir perdão? Vai dar tempo de ligar para todos os seus 5 filhos? Para a sua sogra, para o seu sogro? Para a igreja? Marca uma reunião extraordinária que agora eu vou pedir perdão para a igreja toda? Não dá tempo, irmãos. Por isso que é sério. Colocar a nossa vida da igreja em ordem.
Esses irmãos que eu mencionei, deixou um legado ou não? Nós não sentimos saudades? Não sentimos lágrimas? Semana passada nós listamos aqui alguns itens que foram compartilhados no dia da despedida, da reunião de despedida do nosso irmão Reinaldo. Quantos itens, irmãos, que foram falados, que para nós ruminarmos e ganharmos graça diante do Senhor. Mondong também foi falado vários itens. Eu preciso orar ao Senhor, falar: Senhor, eu quero tomar como modelo, como exemplo. E se o Senhor me chamar hoje, ou daqui 1 ano, ou 10 anos, ou se ainda o Senhor me arrebatar vivo, eu quero deixar um legado, onde o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu marido, meus filhos, possam falar: eu segui um modelo, eu segui um exemplo. Por isso que nós não sabemos, irmãos, qual é o nosso momento. Mas nós devemos desenvolver uma história com o Senhor. Tem que ter páginas. Não pode aqui no dia... Que dia que é hoje? 8 de outubro, de 2007? 17. Tá bom. Estou convivendo muito com o Delfonso, mas estou esquecendo algumas coisas. Tem que colocar alguém no nosso meio para equilibrar, senão o mal de Alzheimer vem, Senhor Jesus. Aí eu não posso deixar que esse dia não tenha nada escrito, irmãos. Já pensou? Dia 8, Dia 8, branco. Dia 9, 3 invocada. Dia 10, você lê o alimento diário. Dia 11, não lembrou nem de dar bom dia. E aí vai. Que peso vai ter a sua coletânea, os seus volumes? Não tem peso. Já pensou, um dia sem invocar o nome do Senhor, você vai recuperar esse dia? Não vai recuperar. Quem não veio para essa conferência, não mais participará, não tem como participar. Então nós, irmãos, precisamos rever. Senhor, alguns itens não tem como anular, alguns itens não tem como apagar, alguns itens já gerou até traumas. Aí eu preciso falar: Senhor, eu tenho que rever todos os itens na minha vida, irmãos. Deus está fazendo um chamado a cada um de nós. O nosso irmão Dong foi, a sua tocha se apagou, o bastão foi dado e colocado na nossa mão. Graças ao Senhor que a nossa tocha não está apagada. Tem um fogo dentro de nós, tem uma vida dentro de nós, tem um ar que nós respiramos, que é o Espírito. E esse Espírito quer nos dar vida para manter a nossa chama acesa. Então Ezequias, o que ele fez? Ele voltou-se, para a parede e foi orar ao Senhor. Irmãos, quando as circunstâncias chegam, não adianta colocar justificativas. Não adianta colocar críticas. Quem é o responsável por nós? A nós foi dado um direito de liberdade, um direito do livre-arbítrio. Quem é responsável pelos seus filhos? Você vai levando, não é isso? Mas chega um determinado momento que seu filho, ele quer e já parte o pão, já serve, já batizou, já parte o pão. Ele precisa assumir as suas responsabilidades espirituais. Aí o filho faz 18 anos, 20 anos e não quer mais reunir. Aí o pai e a mãe agora: irmão, o que você tem que você parou de servir? Ah, porque o meu filho não está reunindo. Mas tem quantos anos seu filho? 20 anos. Tem 20 anos que você serve. Agora você vai anular o seu serviço porque o seu filho tomou um caminho de sua escolha? Aí eu vou anular a minha experiência com Deus? Vai gerar em mim um trauma psicológico a ponto de eu não conseguir ler Bíblia? Se fosse assim, irmãos, o pai, tipificando Deus, é lógico, em Lucas 15, ele ia anular toda a sua experiência.
Não era um pai? Se tinha um pai, tinha mãe, não é isso? Ali dá ênfase ao pai, mas tinha a mãe. Para onde que o filho foi, o mais novo? Pegou a herança, foi gastar, foi embora. O pai vai segurar um filho que quer ir embora para o mundo? Você vai para o mundo junto? Vai colocar culpa na igreja? Vai colocar culpa nos irmãos responsáveis? Vai colocar culpa nos serviços? Irmãos, aí nós vamos parar tudo. O que o pai fez? Ficou ali orando, todo dia olhando, orando e olhando. Senhor, lembra do meu filho, Senhor. Ele está ali com a herança antecipada, não vai ser bem sucedido, de acordo com Provérbios. Senhor, lembra do meu filho. E ficou orando, e a vida continuou. Grupo familiar continuou. Conferência continuou. Leitura da Bíblia continuou. Pedir hino na reunião da igreja com ousadia continuou. Irmãos, não para. As circunstâncias não podem nos parar. Nem a morte deteve o Senhor. O Senhor venceu a morte e ressuscitou. Ascendeu aos céus e pisou na cabeça da serpente. Gerou a cada um de nós por meio do Espírito e da vida. Aí o pai ficou ali olhando até o filho voltar. Quando o filho voltou, o pai se alegrou e tocou a sua vida da igreja. Aí Ezequias esqueceu a circunstância e voltou-se para a parede. Quando nós oramos, irmãos, é sinal que nós não dependemos de nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa suficiência, o Senhor é a nossa capacidade. Nós precisamos intensificar forte a nossa vida de oração. Precisamos em cada igreja aqui da micro-região e nas igrejas, ter um grupo de irmãos que oram, um grupo de irmãs que orem. Não só na quarta, segunda, terça, quarta, quinta, tem que ter um grupo de pessoas espalhadas nos bairros orando. Ó Senhor Jesus! Primeiro item, irmãos, para colocar a casa em ordem, é buscar graça e forças diante de Deus para podermos orar. No trabalho, gastar ali talvez 5 minutos no horário do lanche para poder orar. Orar por quê, irmãos? Nós temos um encargo forte diante de nós, que é pregarmos o Evangelho a toda a terra habitada. O seu trabalho não é a terra habitada? A sua faculdade não é a terra habitada? Para que fazer o Enem agora? Para entrar na faculdade, para quê? Para receber daqui a 5, 6 anos o seu certificado ali, o seu canudo, né, que você se formou. Mas quem garante que você vai trabalhar? Deus garante. Deus sonda o nosso coração. Senhor, eu quero formar-me nesse curso, porque eu quero ser alguém útil na mão do Senhor na faculdade e útil na mão do Senhor no meu trabalho. O resultado de ofertar, o resultado do ganho, é a consequência de buscarmos o reino em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Vai acrescentar marido, vai acrescentar esposa, vai acrescentar filhos, vai acrescentar todas as coisas. Aí Ezequias, ele voltou-se para a parede. Porque senão, irmão, nós vamos ficar olhando circunstância. Olha só, o que tem nessa parede? Eu e Deus, né? Só orando. Não tem nada aqui. Eu não vejo aqui o Luiz, não vejo o Valmir, não vejo o Braga, não vejo ninguém. Só vejo a dependência minha do Senhor. Senhor, meu filho está amando o mundo. Eu vou bater contra? Eu vou como Paulo fala, eu vou dar murro em ponta de faca para me machucar? A minha luta é contra o filho? A minha luta é contra os principados e potestade do ar. Mas onde é que eu busco graça para lutar contra isso? É só do alto, irmãos. É só buscando graça do Senhor, que é toda suficiente para nos suprir em qualquer uma das nossas necessidades. Você tem uma necessidade de amar mais o marido, porque nos seus 10, 15 anos, algo se perdeu.
e o amor está esfriando. Aí eu busco, Senhor, eu quero amar o meu esposo, Senhor. Eu quero amar a minha esposa. Deus não pode prover amor no seu coração? É fácil amar a esposa durante 20, 25, 30 anos? Porque ainda não conseguiu nesse período ser trabalhada? Mas podemos orar ou não, irmãos? Senhor, já tem 15, 20, 25 anos de casado. Porque o amor, irmãos, está, de acordo com Mateus 24:12, está esfriando de quase todos. Esfria primeiro o seu amor para com Deus, esfria o seu amor para com a leitura da Bíblia, esfria o seu amor para as reuniões da igreja. Ontem o Marquinhos falou, quer secar a sua vida em todos os âmbitos que está ao seu redor, é parar de viver a vida da igreja. O nosso ecossistema é reuniões da igreja. O nosso ecossistema é viver a vida da igreja. Quando fala em colocar em ordem a nossa vida da igreja, irmãos, não é doutrina. É a vida da igreja na nossa casa, a vida da igreja no nosso trabalho, a vida da igreja na escola, no metrô, no ônibus, onde estiver. Senhor, coloque em ordem, Senhor. Senão o meu coração não vai suportar. Eu vou pecar no meu olhar, eu vou pecar no meu ouvir, eu vou começar a criticar, vou criticar tudo. Critica governo, critica circunstância, critica sinal de trânsito, critica Detran que tomou multa, não é isso? Você vai criticando, fica insuportável. Daqui a pouco nem nós mesmos conseguimos suportar as nossas críticas. Porque não tem limite. A igreja em Éfeso tinha limite? Vida da alma sem fim. Genealogia sem fim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí Ezequias orou e falou, Senhor, lembra-te, peço-te, versículo 3, que andei diante de ti com fidelidade. Ele andou com fidelidade ou não, irmãos? Com inteireza de coração. Olha o que ele orou. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Quando nós oramos, irmãos, Deus pode operar um milagre ou não? Deus pode remover os céus e a terra em nosso favor ou não? Deus fez com que um país inteiro tivesse fome, necessidade, quebrou um país para trazer o filho pródigo de volta. Ontem Marquinhos falou, esquece a maneira, crê na Bíblia. Deus pode fazer, irmãos, infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Deus pode agir como agiu na vida de Ezequias. Deus deu para Ezequias mais 15 anos para trabalhar nele ainda. Deus quer trabalhar em nós, irmãos, e nós precisamos orar, Senhor, trabalha a ponto de eu ganhar luz em rever todos os itens que tem trazido dificuldade para mim colocar a casa em ordem. Às vezes é difícil, irmãos. Não é difícil hoje trabalhar? Às vezes no passado você ia para o trabalho cheio de alegria. Hoje você tem dúvidas, tem dificuldade. Não é isso? Você tem dificuldade por causa do peso espiritual que está sobre nós. Quando nós falamos de orar, de pregar o Evangelho, tem momentos que parece que some tudo, né? Você lê a Bíblia, às vezes está sem sabor. E, Senhor, por que, Senhor? Tem algo contra nós. Tem que administrar circunstâncias, administrar situações. Aí Ezequias orou, Senhor, eu fui servir o Senhor de uma maneira reta, de inteireza de coração.
Os irmãos percebem, irmãos, quando chega algo até nós ficamos, às vezes, desesperados. Nós ainda não temos maturidade. Nós ainda não temos uma força no nosso espírito que ali está constantemente sendo exercitado. Aí surge algo. Lembra de Estevão? Estevão no capítulo 6 ali, dando testemunho. Um jovem que buscou o Senhor durante a sua juventude. Aí chega no capítulo 7, vem perseguição. Morreu apedrejado. Mas ele resolveu o problema dele naquele momento? Se ele não fosse alguém que exercitava antes o seu espírito, ele ia reclamar, murmurar, falar mal contra aquelas pessoas, começar a falar dos defeitos. Você está me apedrejando, mas eu conheço você, você mora na rua de trás, e você dá mau testemunho para as vizinhanças. Estevão não fez nada disso, irmãos. Ele continuou ali invocando o nome do Senhor. Senhor, o Senhor é o melhor para mim. Senhor, ainda que morra, Senhor, eu vou morrer desfrutando deste nome. É o nome que eu invoco pelas manhãs. É o nome que eu invoco à tarde. Eu invoco à noite. Senhor, eu tenho prazer em Ti. Para mim, tanto faz morrer ou viver. Tudo é lucro. Paulo não falou isso? Alguém que coloca a casa em ordem não se preocupa nem com a morte. Se nós buscarmos o Senhor hoje, irmãos, até a morte, nós vamos estar prontos para poder encontrar com o nosso Senhor. Você não vai ter medo nem da morte. Às vezes surge uma situação de doença. Por que nós temos medo? Porque ainda não estamos maduros. Aí você tem medo. Você não sabe, Senhor, onde eu vou acordar? Vai ser mais 1000 anos de trevas exteriores? 1000 anos de ranger de dente? Ou na sua vinda eu vou participar da ressurreição superior, ou da extra-ressurreição, que Paulo chama da ressurreição dos vencedores. Se eu viver a vida da igreja, irmãos, como os irmãos compartilharam, o arrebatamento já começou. O Senhor já arrebatou o nosso irmão Reinaldo, em agosto arrebatou o nosso irmão João Bosco ali de Cuiabá, e em setembro arrebatou o nosso irmão Dong. O arrebatamento já começou. E se ainda não começou, na nossa experiência, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor face a face. Não é isso? Vamos estar diante do tribunal de Cristo. E Paulo fala para os coríntios, vocês estão cheios de problemas. A igreja em Coríntios, irmãos, estava em desordem. Tinha problemas familiares, problemas de relacionamento conjugal, problema entre os irmãos, um irmão colocando o outro na justiça, litígio. Paulo fala, vocês são muito carnais. Já tem um tempo, vocês já poderiam ter amadurecido. É uma vergonha tamanha que nem tem alguém no meio de vocês para julgar uma causa de um problema entre um irmão e outro. Precisa chamar um incrédulo para julgar a causa de vocês. De um problema de relacionamento. Uma igreja, irmãos, que tem vida, tem espírito, não conseguiu administrar vários problemas. Refletiu, sabe aonde? 1 Coríntios 11. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. Senhor Jesus. Versículo 17. Nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Irmãos, isso aqui Paulo estava falando para uma igreja. Uma igreja que reunia para brigar. Uma igreja que reunia para discutir. Uma igreja que reunia para falar assim, eu vou ali ver
Como que está a vida espiritual dos irmãos responsáveis? Aqueles que estão cuidando da igreja. Eu não concordo com aquele eu aprovo mais ou menos, aquele que foi introduzido, eu não sei quem introduziu, mas eu não aprovaria. Por isso que a igreja tem que ser democracia. Todo mundo pode opinar. Vai levantar um irmão para ser diácono, ou uma irmã, vão fazer a votação. É isso? Pensou se a igreja fosse uma democracia? Ah, não, mas eu gosto é da ditadura. É melhor um só falar. Vamos eleger logo o Braga como chefe? Já chamamos ele de chefe, né? Vão eleger porque aí resolve o problema. Um fala, todo mundo fica calado e ninguém pode ter transformação, porque você criou-se um robô. Aí a igreja, irmãos, é teocracia, é o governo de Deus. Vai fazer algo? Oramos. Vai levantar algo? Oramos. Vai pregar o evangelho? Oramos. Vamos estabelecer grupo familiar? Oramos. Aí o governo de Deus vem sobre nós. Mas quando se perde essa ordem, 1 Coríntios capítulo 11, Deus colocou, estabeleceu um governo, uma ordem. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Não é isso? Aí os homens, estando debaixo desse encabeçar, aí vem a ordem. O homem é o cabeça da mulher. E aí nós vamos tocando a vida da igreja, irmãos. Aí quando nós nos reunimos, como reunimos essa manhã, nós podemos partir o pão sem nenhum problema. Aqui tem uma mesa diante de nós, um pão e um cálice, tem uma ordem, tem um governo. Estamos debaixo desse governo de Deus. O trono de Deus está sobre nós. Mas eu tenho um problema de relacionamento, eu não posso tocar nesta mesa. Não dá tempo para ler, irmãos. Eu vou tentar acabar ali no máximo 11h35. Mas aqui ficou tudo muito confuso. Versículo 18, Paulo fala: antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Versículo 20, quando pois vos reunis no mesmo lugar, Paulo fala assim, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Nessa época eles traziam comidas, né? Um trazia um tipo de comida, o outro, e era para fazer uma grande festa, almoçar juntos, desfrutar juntos, mas ali era uma confusão, tinha disputa, tinha dificuldade, cada um, ninguém esperava, alguns bebiam, outros não, era uma dificuldade. Paulo falou assim, olha, vamos parar com tudo, para com tudo, isso não é o que Deus comissionou para nós. Uma igreja que critica, uma igreja que tem dificuldade, tem de relacionamento, uma igreja que não perdoa, uma igreja que tem mágoa entre famílias, dificuldades no serviço, é melhor parar com tudo. Paulo fala, olha, eu vou apresentar para vocês o que eu recebi do Senhor. Versículo 22, Paulo fala, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o Senhor foi traído, e tomou o pão, e ainda deu graças e partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Como a igreja em Coríntios ia anunciar a morte do Senhor? Se eles tinham de problemas entre eles, vai anunciar que o Senhor é a paz. A igreja está confusa. Vai falar ali diante da mesa que nós não temos problemas porque o Senhor agora quebrou todo o muro de separação, toda a inimizade, fazendo a paz. Aí você coloca o pão na boca olhando para o irmão. Aquele irmão está me devendo. Já tem 2 anos. E eu ainda não estou cobrando juros.
É isso? Mas ele me deve. Irmãos, partir o pão dessa maneira, tem que administrar, irmãos. Resolve o problema. Aí você fica assim, não, mas eu estou esperando o irmão vir até mim, tem 1 ano. Irmãos, ele vai ficar 2, ele vai ficar 3. Marquinhos ontem falou, né? Foi ontem, né, Marquinhos? Irmão, você entra aqui, você vê o irmão aqui, você passa lá atrás para complementar o que está ali. Só para o irmão não te ver. Porque tem problemas. Aí começa a desviar a rota no local de reuniões. Quando chega no grupo familiar não tem jeito, né? A sala, 10 metros quadrados, e aí na sala boa, né? Tem jeito, você olha para o irmão. Irmãos, é muito simples, irmãos. O irmão está te devendo? Chama esse irmão. Irmão, tem 1 ano que eu te emprestei o dinheiro, como que está a sua situação? Olha, irmão, eu estou precisando de mais 100. Você tem que administrar. Irmão, resolve o problema. Irmão, eu vou perdoar você os 1.000 e ainda vou te ofertar mais 100. Ah, mas aí eu vou atrapalhar o caráter desse irmão. Irmão, já está atrapalhado o caráter dele. Pagando ou não, não vai resolver o problema. Mas resolve o seu. Porque o seu coração se quebrantou-se. Você foi até esse irmão. Porque quando você emprestou, você teve comunhão com a esposa? Não. Quando você emprestou, você teve comunhão com Deus para Deus te delegar para emprestar? Não. Então agora, irmãos, faz o contrário. Tem comunhão com Deus, resolve e perdoa. E ainda oferta mais 100. Agora, se o irmão consegue administrar, irmão, eu fiquei com vergonha, porque já tem 1 ano. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 100 todo mês, tá bom? Tá tudo conversado. Quando não conversa, irmãos, fica uma confusão. Perdão, né? Ou falta de perdão. Mágoas. Tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou tem alguns minutos, porque nessa reunião você criticou. Tem que resolver esse problema. Até quando a nossa casa vai ficar em desordem? Paulo falou, vocês vão continuar assim até quando? Porque já morreu o presbítero, já morreu o diácono, já morreu o marido, já morreu a esposa. Aqui fala que alguns estavam ficando doentes. Como eu vou anunciar a morte do Senhor doente? E por que ficou doente? Porque não conseguiu mais comer. Aí quando não come adequadamente, vem doenças. Ou você fica fraco. Aí você quer anunciar, não tem voz. Não consegue, não tem poder, não tem impacto. Você quer orar e não consegue. Quer pedir um hino e não consegue. Está fraco espiritualmente por questões não resolvidas. Como anunciar a morte do Senhor? Como pregar o Evangelho em 2018? Aí alguns aqui não ouviram e ficaram doentes, e alguns dormiram no Senhor. E os problemas não acabaram, porque um dia esse que dormiu vai encontrar-se com o Senhor no tribunal de Cristo, e cada um vai dar conta das suas atitudes, das suas obras que você fez por meio do corpo. Irmãos, a melhor coisa que tem é nós ficarmos desimpedidos. Partimos o pão com alegria. Partimos o pão com inclusão, com entusiasmo, com excelência. Dar testemunho da morte e ressurreição do Senhor na minha vida. Paulo falou para Tito, né? Vamos ler aqui Tito. Ó Senhor Jesus, cuida de nós, Senhor. Coloca o nosso coração em ordem. Aproveita essa manhã para desembaraçar-nos de tudo aquilo que nos impede de reinar com o Senhor. Tito capítulo 1. Está antes de Hebreus, antes de Filemon. Depois de Timóteo, não é isso? Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Paulo fala, tem algumas coisas que precisa ser colocada em ordem. Nós não sabemos. Mas depois Paulo falou,
Olha, para colocar a casa em ordem, aí ele já começa falando de quê? Das qualificações do presbítero. Versículo 6 fala assim: tem que ser alguém irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Irascível aqui, irmãos, eu tenho que colocar o óculos, né? Irascível, isso? A minha Bíblia está aqui, ó. Irascível, é isso? Tá bom, empatamos. É alguém que o humor, ele muda facilmente. É alguém que se irrita com facilidade. Ah, mas um presbítero assim, vão anular. Aqui tem várias questões, irmãos, que qualificam um presbítero ou não. Mas a igreja tem que ser colocada em ordem. Aí o versículo 10 em diante vai continuando falando, não dá tempo, o versículo, capítulo 2, versículo 1 em diante, Paulo fala, olha, o versículo 2, quanto aos irmãos idosos, tem que ser temperante, respeitável, sensato, sadios na fé, no amor e na constância. Ó Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor. Olha só, o presbítero, agora alguém que é idoso, aí fala das idosas. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, para poder instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, salva-nos, Senhor, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E o capítulo 3 vai continuando, irmãos. Irmãos, isso aqui é alguém que está disposto em colocar a casa em ordem ou não? Dá para viver furtando? Viver uma vida da igreja furtando? Defraudando as pessoas? Defraudando os irmãos? Irmãos, pegou o guardanapo emprestado? Não pede emprestado. Irmãos, você me oferta esse guardanapo? É seu. A casa está em ordem. Agora vai pedir emprestado? Se o irmão for sério, daqui a 2, 3 minutos ele vai perguntar se você já usou para poder devolver para ele jogar fora. Ele não vai usar de novo, né? Mas é assim que vive a vida da igreja, irmãos. Viver uma vida da igreja com, aqui fala, dado ao vinho, dá para viver a vida da igreja, irmãos, ainda com algumas práticas das quais nós já fomos libertos e damos testemunho um dia que nós batizamos. Mas se eu não tomar a vida da igreja de uma maneira séria, daqui a pouco as coisas relacionadas ao velho homem vai me aprisionar novamente. Eu vou começar a beber, vou começar a falar mal. Aqui falou de tudo, palavrão. Falou palavrão, arrependa. Seus lábios são puros. Um dia você viu o Senhor da glória e Ele purificou os seus lábios. É sério? Senão eu começo a perder o frescor, o gozo da vida da igreja. Porque Deus é justo. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher.
Reflete na hora do partir do pão? Reflete quando você ouviu a palavra? Irmãos, se nós não arrumarmos a nossa casa, as palavras de ontem e de hoje, você não vai conseguir absorver. Aí você vai colocar culpa no cansaço, culpa no trabalho, em várias questões. É porque a nossa mente está entulhada com coisas que não edificam. Por isso Colossenses fala, desbloqueia sua mente, pensando nas coisas lá do alto, falando das coisas lá do alto. Cristo vive. Ó Senhor Jesus. Então aqui Paulo fala, olha, precisa colocar algumas coisas em ordem. Irmãos, nós estamos orando ao Senhor para constituir presbíteros e diáconos em todas as igrejas. O irmão Dong não ousou colocar, não ousou determinar de uma maneira assim geral. Por quê? Ele tinha temor. Alguns jovens, alguns ainda com dificuldades. Aí foi estabelecido os cooperadores, algumas regiões os obreiros. Aí no final ali dos últimos seus 2 anos já enfermo, o irmão Dong começou a considerar. Senhor, as igrejas devem ter alguns irmãos maduros, da qual nós podemos buscar a direção do Senhor e estabelecer alguns como presbíteros, alguns como diáconos. Aí está caminhando, irmãos. Alguns lugares já foram estabelecidos. Não que nós estamos desqualificando alguns e qualificando outros. Se for olhar o preto no branco, irmãos, muitos de nós vamos ser desqualificados. Mas aqui foi falado para os moços, para os idosos, para as recém-casadas, não é isso? Foi falado para um grupo de pessoas, para os servos. A coisa tem peso. Sendo estabelecido presbítero ou diácono ou não, ou alguém que serve as crianças, ou qualquer serviço, nós temos que manter o nosso padrão diante do Senhor. Senhor, não é por causa de um título ou função, mas é por causa de uma vida diante de Ti. Eu quero colocar as coisas em ordens. Aqui voltando para Crônicas, Reis, capítulo 20. Ó Senhor Jesus. Capítulo 20. O Senhor deu mais 15 anos para Ezequias. Depois vocês podem ler Crônicas, podem ler Isaías, podem ler o restante do capítulo. Jeremias também vai falar do mesmo assunto. Do capítulo 12, do versículo 12 do capítulo 20 até o 21, Ezequias, o Senhor deu para ele mais 15 anos. Aí, alguns enviados ali pelo rei da Babilônia, enviou cartas, enviou presente e foi visitar Ezequias. Aí Ezequias mostrou todo o seu reinado. Mostrou as questões íntimas, as questões pessoais. Abriu as portas para o inimigo. O orgulho, aqui não dá para ler, Jeremias fala. O orgulho entrou em seu coração. A ponto no versículo 19 aqui, ele fala assim, ó, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra, que Isaías exortou. Boa é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava, haverás paz e segurança em meus dias? Ele não preocupou com a sua geração? Nessa época não. Mas depois de 3 anos que Deus curou Ezequias da sua enfermidade, ele gerou o filho, Manassés. Capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Esziba, né? Olha só, quando Ezequias ganhou mais 15 anos, passou 3 anos, ele gerou Manassés. Quando Manassés começou a reinar, tinha 12 anos. Olha só, ele teve 9 anos para trabalhar no seu filho. 9 anos para inculcar a palavra do seu filho. 9 anos para dispensar as suas experiências
de oração com Deus para Manassés. Ele tem que ler toda a história. Ele não conseguiu fazer nada disso. Continuou o seu reinado fazendo muitas coisas. Aí ele foi falho. Nessa experiência dele, ele foi falho. Ontem, por isso que o Marquinhos falou da preocupação com a nossa geração, a preocupação com a nossa descendência. Seus filhos com 12, 13, 14, 15 anos, começa a gerar independência, 18 anos, alguns já fazendo estágio, trabalhando. Manassés foi um rei, reinou 55 anos, mas foi um dos piores reis. Tudo que Ezequias fez, Manassés fez o contrário. Ezequias edificou um altar para adorar o Senhor, ele tirou fora e edificou o altar para adorar outros ídolos. Até queimar o seu filho em sacrifício, Manassés fez. Parecia que estava revoltado com Ezequias, né? Fez tudo contra. Tirou a adoração a Deus, tirou o serviço, tirou tudo, irmãos. Colocou ali os ídolos. Foi um rei mau, maligno. É lógico, depois teve a sua experiência, se arrependeu, e Deus vê o nosso arrependimento. Teve dano, né? O povo sofreu dano. Por isso nós buscamos graça diante do Senhor. Por quê, irmãos? Foi nos dado um comissionamento. Foi nos dado um bastão. Agora chegou a nossa vez de levar isso adiante, a economia, a vontade, o governo, a edificação da igreja adiante. Aí nós precisamos, Senhor, a nossa casa, Senhor, está em ordem? Senhor, como está o nosso relacionamento com a esposa, o nosso relacionamento com o marido? Senhor, tem alguns itens do meu relacionamento conjugal que não está em ordem. E se continuar dessa maneira, vai trazer dano para a minha vida familiar. O meu cuidado para com o filho, Senhor. Se não, irmãos, vai vindo uma frieza e corre um sério risco, não é isso? Nós precisamos orar pelas crianças, orar pelos adolescentes, orar pelos jovens. Senhor, não permita que os nossos adolescentes amem mais o mundo do que o Senhor. Aí precisa às vezes orar com algum pai ou alguma mãe, para trazê-los à sobriedade, não criticar, porque hoje você não tem filho de 12 anos, daqui a pouco o seu filho tem 12 anos, e qual será a experiência deles? Por isso nós devemos compadecer uns dos outros, irmãos. Estamos no mesmo time, lutando pela mesma causa, com o foco de reinar com o Senhor, de estabelecer o reino de Deus na terra, e nós não podemos abrir mão. Precisamos falar, Senhor, o que depender de mim, Senhor, eu quero me esforçar sobremaneira, para colocar alguns itens em ordem. Não dá mais para viver uma vida da igreja de qualquer maneira. Ontem Marquinhos falou, você está com um boné na reunião, chega em casa com outro boné, vai para o trabalho com outro boné, vai na rua com outro boné, vai no trânsito com outro boné, você está cheio de cabide, né? Você até se perde. Quem é você? Várias identidades. Hein? Ou nenhuma identidade. Aí vamos vivendo a vida da igreja, mas chega um momento que o Senhor fala, para tudo. Para tudo. Paulo falou, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam. E quero ter um novo começo. Quero avançar. Sempre avançar, irmãos. Mas o parar, precisa parar para quê? Senhor, eu vou parar como, Senhor? Olha, tem dificuldade no seu casamento, então coloca em ordem. Peça perdão. Você não tem dado atenção para o seu filho? Então é o momento de você restaurar a sua atenção para o filho. Você não tem dado atenção para um grupo familiar de 12, 15 irmãos. Eu incumbi você de ser chefe de 10, de 15. Você não está cuidando. Como eu vou entregar a você o reino, a era vindoura, para você exercer por mim o reinado?
Ó Senhor Jesus! Irmãos, é sério ou não? Deus está nos dando muitos encargos com respeito à oferta. Não está nos dando? Cada hora é uma notícia. Agora, dia 15, né? Nós começamos semana passada, dia 15 vamos concluir. Os grãos de areia, para participarmos ali com a estância Árvore da Vida. É R$10, mas se seu coração não tiver em ordem, esses 10 você vai achar que é 100, e no final você vai falar que a estância você ofertou mais de 1.000, sendo que 18 vezes 10 é 180. Porque nós somos assim, irmãos, nós estamos com problema. Se nós não temos problema, pode anunciar agora, irmão, surgiu mais uma necessidade. Você já dizima, você já oferta para a obra, você já oferta para a África, você agora oferta para a estância, você oferta para a construção do andar superior do local de reuniões. Irmão, se Deus está tocando a trombeta, é sinal que Deus quer guardar o nosso coração e quer mexer conosco. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está dando e tocando essa trombeta, eu quero ser fiel ao Senhor. É porque o Senhor quer guardar e colocar a minha vida financeira em ordem. Ó Senhor Jesus! Irmãos, vamos orar ao Senhor e falar: Senhor, são tantos itens, Senhor. São dificuldades no relacionamento com os irmãos, com a esposa, com os filhos, com os jovens, com as crianças, com o patrão, com o trânsito, com as famílias. Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos desanimar. É o momento de orar: Senhor, coloca o meu espírito em ordem. Se nós tomarmos a palavra de ontem e aplicar de uma maneira coletiva, individual, a nossa busca ao Senhor, começando exercitando o nosso espírito, Deus há de nos iluminar em muitos itens da nossa vida. Mesmo que demore, irmãos, não pare. Deus iluminou, trata logo com isso. Iluminou novamente, trata logo. Senhor, são 51 itens, mas trate cabalmente um a um com eles. Enquanto Davi não orou e não tratou cabalmente e colocou a sua vida em ordem, ele não teve alegria na sua salvação. Por que que às vezes nos perdemos, irmãos? Não tem aquele fogo da pregação do Evangelho que nós tínhamos quando nós nos convertemos. É porque nós não conhecíamos os irmãos, nem tínhamos problemas, porque nós nem nos relacionávamos. Nós não tínhamos problema com o nosso patrão, porque você não sabia o que era negar a vida da alma. Agora, quando você se converteu e você fala mal do seu patrão, a luz aponta o sinal vermelho para você. Senhor, eu falei mal do presidente, do primeiro, do segundo, do terceiro, votei em 6 presidentes, e falei mal dos 6, nunca tive problema. Mas agora, quando eu me converti, quando eu falo mal da autoridade, a vida seca dentro de mim. Por que isso, irmãos? Porque Deus quer nos transformar e nos fazer pessoas vencedoras nesta era e, consequentemente, na era vindoura. Por isso que agora nós temos uma vida dentro de nós e não podemos relacionarmos de qualquer maneira. Senhor, tem 15 anos que eu estou casado e já tem 15 anos e alguns dias que eu não falo para minha esposa que eu a amo. Porque passou. Ela não se importa, eu também não, mas agora você converteu. Tem uma vida dentro de você que mexe, que move e fala. Você precisa falar para sua esposa que você a ama. E o seu filho precisa ouvir, porque daqui uns anos ele vai estar casado. Ó Senhor Jesus, eu tratei mal os irmãos da segurança. Pediu para estacionar o carro aqui, eu estacionei em 45 graus. Não tinha placa, então não tem transgressão, não tem nada. Mas depois que você saiu, apertou o alarme do carro, andou 5 metros, aí o irmão vai e fala para você: irmão, você poderia colocar o seu carro reto? Ô irmão, você não falou quando eu estava ali? Você viu o barulho do alarme? Tem uma vida, irmãos.
Aí você precisa, Senhor, obrigado. Tem alguém cuidando do meu carro? Aí você vai lá, vai invocando. Já a reunião sua já começou no estacionamento. Você já chega aqui cheio de alegria, cheio de vida. Em vez da recepção te encorajar, você vai encorajar a recepção. Obrigado por essa maravilhosa vida da igreja, Senhor, que está nos salvando, corpo, alma e espírito. Até a sua vinda, Deus quer nos transformar, irmãos. Transformar o nosso corpo, transformar a nossa alma, transformar o nosso espírito, sermos pessoas adequadas, dignas de o Senhor falar, servo bom, fiel, prudente, entra no gozo do teu Senhor. Os amigos de Jó falou para ele, Jó, esquece Jó, não guarda nada Jó. Tem um versículo, irmão, só ler aqui para concluir. Jó, a gente estava lendo hoje lá, eu mais a minha esposa, Jó capítulo 12. Ó Senhor Jesus, Jó capítulo 11, isso. Ó Senhor Jesus, Jó capítulo 11, versículo 13 diz assim: se dispuseres o teu coração e estenderes as tuas mãos para Deus, se lançares para longe, lança longe, irmãos, a sua falta de perdão, lança longe as mágoas, lança longe a nossa vida da alma, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, não deixa a injustiça entrar no nosso coração, então levantarás o teu rosto sem mácula, você estará seguro e não temerás, nem a morte você vai temer, porque você vai crer numa ressurreição superior, que é a ressurreição extra, a ressurreição dos vencedores. Versículo 16: pois te esquecerá dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A vida da nossa alma passou. Ó Senhor Jesus, versículo 17, o que vai acontecer? A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que ele haja trevas, será como amanhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás de redor e dormirás tranquilo. Aleluia! Irmãos, quer ter uma vida da igreja tranquila? Quer ter uma vida da igreja, um relacionamento familiar tranquilo? Jovens tranquilos vivendo a vida da igreja, adolescentes vivendo a vida da igreja. Irmãos, a maneira é orar, buscar graça diante de Deus todos os dias. Nós já provamos para nós mesmos que criticar não resolve, falar mal dos filhos dos irmãos não resolve, criticar a liderança não resolve. Irmãos, é loucura, vai parar e vai secar tudo. Às vezes nós vamos ler a Bíblia, essa semana eu fui ler a Bíblia, um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada. Senhor, o que está acontecendo? Ali não tem sentimento, não tem nada. Aí eu fui ter sentimento na sexta-feira à noite, conversando com Marquinhos. Aí Marquinhos lá com encargo também da reunião de serviço. Aí vem o sentimento. Aí às vezes você precisa parar. Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? Um irmão, um crente lendo a Bíblia não tem sentimento? Aí minha esposa falou, eu já falei para você, cuida da sua saúde. Não é isso? É o momento, irmãos, de nós colocarmos todas as coisas em ordem. É fácil cuidar da saúde? Tem que ter alguém orando por nós. Não é fácil cuidar da nossa vida psicológica.
Você serve, daqui a pouco está estressado, está com mau humor, você está ali sem paciência. Irmãos, temos que orar. Senhor, é o momento de colocar a nossa vida, o nosso emocional em ordem. Colocar a nossa saúde em ordem, para vencer os traumas. Quantos traumas, irmãos? Traumas por causa dos pais, por causa da mãe, por causa do trabalho. 10 anos, um trabalho estressante, é fácil. Eu aprendi, irmãos, nesses anos todos de vida da igreja, a descarregar todas as minhas pressões nas reuniões da igreja. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, quer descarregar o seu fardo? Vem para a reunião da igreja, canta os hinos, leia a Bíblia. Um amém que você falar vai tirar um trauma da sua vida. Um aleluia que você falar vai tirar o seu peso. Irmãos, por que eu consigo viver a vida da igreja? Desde quando eu me converti, sempre uma das maiores alegrias minha é ver os irmãos. E se tiver comida, mais alegria ainda. Adianta, irmãos, comer sem irmãos? Vai fazer uma feijoada na sua casa, você, a esposa e o filho. E a esposa não gosta da feijoada, vai ficar você, o filho também não gosta, vai comer sozinho. Encha a sua casa de irmãos. Deus vai te suprir. Gasta 20% do seu salário com comida só para os irmãos. Você vai diminuir muitas pressões da sua vida, muitos traumas, muitos efeitos psicológicos. Trazemos dano, irmãos, por causa da semana. No passado, o nosso trabalho não tinha problema. Mas hoje, no nosso trabalho, tem problema. Na escola não tinha problema. Hoje, na sua escola, tem problema. Tem pessoas malignas, mundanas. Porque o anticristo está mudando tempos, está mudando leis, está mudando gênero, está mudando tudo, irmãos. Sacrifício diário está fazendo com que as famílias abandonem o sacrifício diário. Irmãos, eu não consigo. Marque um dia, irmãos. Se é quinta-feira à noite, se é segunda, se é terça, pelo menos um dia para poder estar juntos. E Senhor Jesus, irmãos, como o Senhor Jesus conseguiu, durante seu período aqui na terra, discípulos com vida da almas diferente, fariseus, escribas, sacerdotes, leis, demônios indo contra, até na cruz ali acusando o Senhor, ele tinha comunhão com o Pai. Eu vou descarregar os meus fardos tendo comunhão com o Pai. Daniel orava 3 vezes ao dia. De manhã, pressão, oração. À tarde, pressão, oração. À noite, pressão, oração. Quando veio a lei, o decreto, não pode mais fazer nada, nenhuma adoração. Ele não importou com as circunstâncias, com as maneiras. Ele foi orar. E Deus o guardou. Deus quer nos guardar, irmãos. O nosso trabalho tem que ser um trabalho com prazer, com alegria. A nossa vida familiar tem que ter prazer, tem que ter alegria. As reuniões da igreja tem que ter festa, tem que ter alegria. Quando abre o compartilhar aqui, irmãos, tem que ter fila. Todas as reuniões. Porque tem que ter algo pulsionando dentro de nós. Senão nós não vamos conseguir. E a vida da igreja vai ser um peso para você. Hebreus diz que nós precisamos desembaraçar-nos de todo o peso. Qual o peso ali, irmãos? Principalmente o peso da doutrina. Você ouve uma palavra, não pratica. Você ouve novamente, não pratica. Já é a 5ª vez que você ouve falar sobre oferta e você não pratica. Essa palavra vai ser peso ou não para você?
Você não vai conseguir ouvir nem mais uma vez. Mas quando você ouve a primeira vez, oferta. A segunda, oferta. A terceira, oferta. Quando você ouve sobre relacionamento entre nós, para poder zerar, e você vai lá e pede perdão. Não espere, irmãos, peça perdão. Se for de joelhos, é de joelho. Peça perdão, não deixe acumular. Senão daqui uma semana vai falar novamente sobre o perdão e você não vai conseguir. Vai ser um peso para você. Oh Senhor Jesus. Ontem o Marquinhos falou de Ananias e Safira, não conseguiram colocar a ordem em casa. Zaqueu preferiu colocar a ordem em casa. Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais, né? Vou resolver o meu problema com as pessoas. Onésimo converteu, foi colocar a sua casa em ordem, porque queria servir ao Senhor. Um escravo agora pode servir ao Senhor. Oh Senhor Jesus,